No Saber Direito desta semana, o especialista em direito público, Fábio Lima, fala sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Ele aborda os conceitos de cargo, emprego público e função, os parâmetros constitucionais do serviço público, fala sobre concursos, além de tratar dos regimes únicos de cada esfera de poder. Não perca! Caro aluno, prezada aluna, seja bem-vindo a mais uma edição do Saber Direito, hoje no nosso curso sobre a Lei 8.112, sobre o regime jurídico do servidor público federal. O meu nome é Fábio Lima, eu sou advogado, especialista em direito público, especialista na defesa de servidores públicos federais, e eu estou aqui para falar com vocês para traçarmos um arco, podemos traçar uma visão completa do regime jurídico constitucional destes servidores. Você que é estudante de direito, você pode pensar, você que é estudante de direito, pode ter o sonho de ser servidor público, mas quais são as suas atribuições, quais são os seus deveres, quais são as suas limitações? O que concerne a um servidor público? O que caracteriza propriamente um servidor? Então, ao longo das próximas 5 aulas, nós vamos traçar este arco. Vamos falar da criação do cargo público, dos requisitos para o ingresso em um cargo público, dos tipos de cargos, dos tipos de servidores públicos. Vamos falar do provimento, da vacância, da saída do servidor de dentro do cargo, da movimentação do servidor dentro da sua vida funcional, vamos falar da sua remuneração, vamos falar da estabilidade do servidor público e das formas do seu desligamento. Então vamos aqui para a nossa primeira aula, venha comigo. Vamos falar então sobre o que é o conceito de agente público. E antes a gente vai dar um passo atrás para voltar para a nossa Constituição, para a Carta Magna. Porque, veja bem, em direito você nunca pode interpretar uma lei, uma norma que seja, de modo absolutamente abstrato, de modo absolutamente isolado. Aquela norma ela tem que cumprir uma finalidade pública, uma finalidade jurídica. Então nós temos que voltar para ver a Lei 8.112, temos que voltar à Constituição, que detém um capítulo dedicado diretamente ao conceito do servidor público, das 3 esferas, federal, estadual, municipal, inclusive o servidor distrital. Mas para a gente interpretar a Constituição, a gente tem que voltar para uma aula de teoria geral do Estado, sobre as formas de dominação, as formas de funcionamento do Estado. O Estado nem sempre teve um serviço público organizado, com servidores selecionados por concurso. Nós já tivemos um Estado monárquico, nós já tivemos um Estado revolucionário, nós já tivemos um Estado que não tinha como missão a entrega do serviço à população. Esse é um conceito moderno, um conceito que vem do século XIX para cá. Então, se a gente puxar lá da sociologia do direito ou da própria natureza da sociologia, lá em Max Weber a gente vai ver as formas de dominação, que a mais moderna delas era a dominação burocrática, a dominação legalista. E a dominação burocrática, sintetizando muito rapidamente aqui para a nossa aula, é a ideia de que no desenvolvimento das ações do Estado há uma justificativa em regras anteriores. Então, essas regras vão dizer, inclusive, por que alguém pode falar em nome do Estado. Porque, veja, se a gente volta para Kelsen, para quem não está lembrado das suas aulas de teoria do direito, escreveu a teoria pura do direito, a teoria pura do direito do Estado, e ele dizia que o fundamento de validade do direito precisa responder a seguinte pergunta: o que diferencia um bando de salteadores, um bando de ladrão à beira de uma estrada, um bando de ladrões à beira de uma estrada, de um posto de pedágio? O que diferencia você entregar 5, 10, 20 reais para o pedágio ou para um bandido que lhe aborde na estrada? É o fundamento da autoridade do pedágio, que encarta ali um serviço público. Aquela estrada foi construída com recursos de todos nós, com recursos públicos, e ela precisa ser mantida com recursos daqueles que estão utilizando. Mas Kelsen limitava a sua explicação ao que ele chegava no final, que era a norma fundamental, a teoria da norma fundamental, que dizia que a norma justificava a norma, novamente numa brevíssima síntese. Mais modernamente, o que a teoria do direito traz para a gente é o fundamento da legitimidade democrática. O direito existe para manter viva uma sociedade democrática e o Estado existe para prestar a essa mesma sociedade a concretização dos direitos sociais, dos direitos individuais, dos direitos coletivos. E para concretizar esse direito, o Estado precisa oferecer serviços públicos, ele presta serviços de interesse público.
Agora, ele pode prestá-los de qualquer maneira? Ele pode chamar qualquer pessoa, qualquer um do povo, a qualquer momento e dizer: você agora presta um serviço em nome de todo o público, você agora tem poderes para exercer a lei, para fazer valer a lei do país, a lei da terra, mas você foi selecionado de qualquer maneira. Isso carece de fundamento de validade. Aquele cidadão que for, por exemplo, autuado em uma multa de trânsito, ele vai questionar qual o fundamento de legitimidade desta pessoa que botou um uniforme e se diz agente de trânsito. O que lhe outorga estes poderes é a sua investidura como servidor público. E é por isso que nós precisamos entender esta matéria, porque tanto o servidor investido no cargo tem uma série de direitos que têm que ser preservados, como o cidadão precisa ter a clareza de que são servidores públicos aqueles que assim o merecem ser. Vejamos, por exemplo, quais são os direitos constitucionais, quais são os dispositivos na nossa Constituição que vão dar o arcabouço geral desse conceito de servidor público. Então, nós já falamos de alguns. Nós estamos em uma república, nós estamos em uma democracia, nós estamos sobre um Estado federativo, ou seja, há diversos entes autônomos que podem instituir as regras sobre os seus próprios serviços públicos. Todos esses entes têm de observar o princípio da igualdade entre os cidadãos na escolha dos seus servidores públicos e na forma de lidar com aqueles que sejam servidores. Precisam, em toda a sua administração pública, atender aos 5 princípios constitucionais positivados do direito administrativo: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, o famoso LIMP, você que já estudou um pouco de direito administrativo. E ele precisa, então, resguardar a responsabilidade daquele que é agente público, porque a responsabilidade é uma demanda constitucional. Artigo 70 da Constituição, todo aquele que tem a guarda, que tem a responsabilidade sobre recursos públicos tem que deles prestar contas. E todo aquele que age em nome do Estado, os seus atos geram o que a gente chama no direito de responsabilidade objetiva do Estado. Ou seja, se eu me visto e me invisto do cargo de agente de trânsito e eu causo um dano a alguém, o Estado vai responder. Então, eu não posso ter sido selecionado de qualquer maneira, porque eu tenho todo o Estado brasileiro respondendo pelos meus atos. E aqui a gente já começa a trazer para o que a gente chama do conceito de agente público. Voltando para o conceito de agente público. Então, eu falei aqui do agente de trânsito, você pode ter pensado no servidor concursado, mas o que são, eu falei servidor, falei agente de uma maneira ainda bastante livre, mas será que esses conceitos são iguais? Será que esses conceitos são relevantes? E eu vou lhe dizer que são. Todo conceito jurídico ele é relevante na medida em que ele delimita um regime jurídico aplicável àquela questão. Então, o agente público é todo aquele que presta serviço para o Estado ou para um ente da administração indireta. Isso é o que nos conceitua a Maria Silva Zanella de Pietro. Mas falando assim pode parecer um tanto genérico. Voltando para o exemplo do trânsito. Imagine uma cidade qualquer, a sua cidade, o seu município. Nesse município é instituído um serviço de transporte público coletivo, certo? O transporte dos ônibus dentro do seu município. Esse serviço é instituído e é prestado por uma empresa particular. Ela faz uma concessão, o município faz uma concessão para uma empresa particular movimentar a linha de ônibus. Essa empresa vai selecionar, como bem entender, um motorista para dirigir o ônibus pela cidade. O prefeito do município vai assinar o contrato da concessão com a empresa concessionária. O que vincula o prefeito e o motorista da empresa de ônibus? Os dois são agentes públicos. Os dois prestam serviço ao Estado, de maneira mais próxima ou de maneira mais diferida. Veja, o motorista é um particular em colaboração com o Estado. Por que ele é um agente público? Porque ele exerce um serviço público, é ele que na ponta exerce esse serviço público. E porque o ato dele pode decorrer a responsabilidade objetiva do Estado. Se ele albarroa, como dizem os penalistas, se ele faz com que aquele ônibus atinja uma pessoa indevidamente, isso atrai a responsabilidade objetiva do município. Então, ele é agente público nesse momento. Se o motorista permite que alguém ingresse no ônibus e rode sem pagar
pela passagem, ele está causando um prejuízo ao erário. E nesse conceito ele é agente público, responde, em última análise, teoricamente até mesmo pela lei de improbidade administrativa. Voltando para o prefeito. O prefeito tem um vínculo direto com o Estado. Ele é empossado em um mandato outorgado democraticamente pelo povo em eleições. Ele é um agente político, ele representa a vontade superior da sociedade, expressa, no caso, através das urnas. O agente político é esse conjunto de membros do poder que representam diretamente a vontade da sociedade. O prefeito, seu secretariado, o governador e o seu secretariado, o presidente da República e ministros, os parlamentares, vereadores, deputados estaduais, distritais, federais, senadores. E há um debate quanto a outras categorias como magistrados e membros do Ministério Público, juízes estaduais, federais, juízes do trabalho. Há uma via da doutrina, representada dentre tantos por Eli Lopes Meireles, que defende que estes cidadãos, estes agentes públicos, eles são agentes políticos, porque eles atuam diretamente com a outorga constitucional e num alto nível de independência funcional. Mas outra parcela da doutrina, como de Pietro, defende que, na verdade, os agentes políticos são apenas aqueles que representam um poder diretamente. Não vamos entrar tanto aqui nesse debate, é importante que vocês conheçam as duas vias da doutrina sobre esse tema. E quem são os outros agentes públicos? São os servidores públicos e os militares. Servidor público, em sentido estrito, é aquele que tem uma ligação com o Estado, que pode ser estatutária, então ele é o servidor público estatutário, ele pode ter uma vinculação temporária, o servidor público temporário, e ele pode ser um empregado público. Em determinado sentido, ele está encartado aqui no conceito de servidor público, mas nós vamos verificar que o empregado se distingue dos demais servidores para muitos aspectos do seu regulamento. E tem também os militares. O militar não é servidor? Veja, no texto original da Constituição de 88, falava-se em servidores públicos civis e servidores públicos militares. A partir da Emenda Constitucional 19, de 98, isso foi modificado. E é uma modificação até mesmo positiva, porque o militar, ele ainda que preste serviço ao Estado, né, ao público em última análise, ele tem um regulamento jurídico totalmente distinto, ele está submetido a um Código Penal Militar, Código de Processo Penal Militar, ele está submetido ao princípio da hierarquia e disciplina, ele não faz jus ao direito de greve, então ele tem um regulamento jurídico muito distinto dos servidores públicos de uma maneira geral. Então vamos adotar o nosso conceito de servidor público e é sobre esta categoria que a gente vai avançar na aula. Vamos acompanhando. Então, um servidor público, o que é que ele exerce propriamente? O que é que o conceitua propriamente? Ele exerce um cargo, um emprego ou uma função pública. O cargo público, ele é criado por lei, esse é o seu primeiro fator. E ele é um conjunto de atribuições e responsabilidades encartada, divisionada para uma pessoa, para um servidor. Mas o que é um cargo? Talvez, falando assim o conceito, fique uma coisa um tanto abstrata. O cargo, imagine o seguinte, você tem uma fazenda, uma enorme fazenda, e aí você percebe que um trabalhador consegue capinar, consegue cuidar de um lote de 1 hectare. Então você diz, cada pessoa que vier trabalhar aqui vai cuidar de 1 hectare e ela tem que capinar, tem que colher, tem que proteger da chuva, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Essas são as atribuições. E, para tanto, vai receber um pagamento de uma saca, de um valor, de um salário, tanto faz. Isso é um cargo, é um conjunto de atribuições e responsabilidades que você outorga para uma pessoa, com essa unidade de trabalho que você está ali outorgando. Qual a diferença disso para o emprego? A diferença está mais na forma de criação. O emprego público, ele não é previsto em lei, ele não é estabelecido em lei, porque as empresas públicas, elas demandam um maior nível de autonomia e os seus empregados vão estar regidos pela consolidação das leis do trabalho, que rege os empregados civis, podem estar regidos também por decretos e por regulamentos específicos, não vamos entrar nesse ponto, mas eles são contratados via CLT, assinatura na carteira de trabalho e previdência social, e por esse regime são regulamentados, mas vamos ver aqui que eles também têm relações com o servidor público.
E a função pode ser temporária ou pode ser uma função de longo prazo, que é a função de chefia, direção e assessoramento. Função temporária é aquilo que é realizado pelos servidores públicos temporários. Eles têm uma lei própria, não é a Lei 8.112, mas respondem a alguns deveres da Lei 8.112, como veremos, e ela não é, os cargos não são criados em lei, porque não são cargos, são funções. O que é que eu quero dizer com isso? Imagine a situação em que você tem o cargo de médico em uma prefeitura, porque você tem um hospital, você precisa de 100 médicos. E aí, por uma calamidade, por uma situação qualquer, você precisa, num curto espaço de tempo, de mais 200 médicos. Não seria viável, não seria razoável você ter que fazer uma lei, criar 200 cargos, contratar 200 médicos com estabilidade e ficar com eles mesmo depois de passar daquela calamidade. Então, você pode criar função temporária de médico por ato administrativo, contratar em um processo simplificado e essas pessoas vão prestar ali o serviço público como servidores temporários. Eles têm um regime próprio, não é o regime da Lei 8.112, não são objeto da nossa aula. E você também pode ter aqueles contratos para cargos que são criados em lei, então é um vínculo também estatutário, do servidor, que é um servidor chamado de confiança. Ele exerce uma função de confiança, ele está em um cargo de confiança, porque ele é vinculado diretamente a um agente político. Então, é um secretário executivo dentro de uma secretaria, é o chefe de gabinete, é o assessor direto daquele agente político. A isso se chama cargo de confiança. Existe todo um regulamento sobre os cargos em comissão, funções de confiança. Não é exatamente o objeto da nossa aula. O nosso foco de todos esses agentes públicos é o servidor público estatutário e é sobre ele que nós vamos continuar a falar. O servidor público estatutário é regulamentado pelo regime jurídico único, que é estabelecido constitucionalmente por uma previsão do artigo 39, e ele significa que deve haver uma isonomia de obrigações, direitos e deveres entre os servidores e que eles têm um estatuto próprio, que a eles não se aplica, por exemplo, a consolidação das leis do trabalho, e é isso que a Constituição exige. Por que a Constituição exige isso? Vamos voltar para o que a gente falou no começo da aula. A Constituição exige que os servidores sejam tratados com isonomia, que eles estejam submetidos não apenas à vontade do agente político, mas, em última análise, à vontade da sociedade encartada na legislação, que eles tenham como missão o cumprimento dos direitos fundamentais. Então, se o servidor não tiver qualquer tipo de proteção, ele vai estar submetido ao seu chefe de momento, tanto quanto um empregado privado está submetido na sua empresa. Só que as suas responsabilidades são de ordem pública, não são de ordem privada. Então, por isso, a Constituição exige o estabelecimento do regime jurídico único. Esse regime tentou ser modificado na Emenda Constitucional 19, de 98, mas o Supremo Tribunal Federal, na ADI 2135, suspendeu a eficácia dessa norma por questões formais da sua aprovação no Congresso Nacional e nós continuamos tendo o regime jurídico único em vigor para o serviço público. Bom, e quando nós falamos de concurso público, nós precisamos então falar sobre o concurso público. Então nós estamos falando do servidor público estatutário que ocupa um cargo público. Esse cargo é acessível, de acordo com a Constituição, a todos os brasileiros e aos estrangeiros na forma da lei, vamos falar dessa lei a seguir, e a Constituição exige o quê? Que seja feito um concurso público. Apenas porque a Constituição assim colocou no artigo 37.2? Não, porque o concurso público encarta o princípio da impessoalidade. Ele permite que todos aqueles que se interessem pelo cargo possam se candidatar. O concurso público encarta o princípio da legalidade. O concurso é a expressão civilizatória de um país que é, de fato, uma república. Você que é jovem, talvez não se lembre, talvez ainda não tenha visto isso em um curso de Direito. Mas antes da Constituição de 88 não era exigido concurso público para todos os cargos. E no passado nós já tivemos o afastamento da estabilidade, que é o direito do servidor a ser mantido no seu cargo. E isso foi um instrumento de todos os sistemas que buscaram burlar a democracia. Porque se você tem o domínio do servidor público,
que exerce todas aquelas funções, você tem o domínio da própria nação. Então, o concurso público é também uma expressão da democracia e da igualdade entre todos os brasileiros. Nesse sentido, ele é exigido para todos os cargos e empregos. E aqui a gente volta. Por isso que o emprego público, o empregado público é também considerado servidor, porque todo emprego público deve ser precedido de concurso público. Você já deve ter visto concurso público para a Petrobras, para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica, porque essas empresas, elas representam um interesse público, ainda que elas tenham uma maior liberdade para atuar dentro dos mercados. E o concurso público, ele também traz para a gente a representação de que ele não pode ser burlado, pois uma burla ao concurso é uma burla à própria Constituição. O Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, tem ampla jurisprudência, demonstrando que quando você cria, por exemplo, falamos do servidor público temporário, você cria uma função temporária, sem lei, faz um processo seletivo extremamente simplificado, ou mesmo sem um processo seletivo simplificado, mas você não tem uma razão de urgência, de excepcionalidade constitucional para aquela contratação. Isso é nulo, porque você está fazendo uma burla ao princípio do concurso público, ok? Então vamos seguindo. Bom, o concurso público, de acordo com a jurisprudência dos nossos tribunais, ele está adstrito a um dever de legalidade. Deve haver uma previsão legal da natureza da seleção. O que eu quero dizer com isso? Se o concurso é de provas ou provas e títulos, como permite a Constituição, quem define isso? A lei daquele cargo, que vai dizer, olha, para estas atribuições, eu preciso que alguém seja contratado de tal ou qual maneira. Então, um advogado público, por exemplo, tem um concurso de provas e títulos, porque para você selecionar os melhores, você precisa desse nível de capacidade. Para outros concursos, para outros cargos, a lei vai prever outros requisitos, como o exame psicotécnico. Os concursos policiais normalmente o prevêem. Por quê? Porque o policial ele exerce o braço armado do Estado. Ele vai operar armado literalmente, com uma pistola, com um fuzil, ele tem literalmente a vida das pessoas ali na sua mão e ele tem que ter um nível de serenidade, ele tem que ter um nível de atenção à lei sobre situações de estresse elevado que exige um maior apuro, um maior apreço sobre qual a sua capacidade psicológica. A mesma coisa com o teste de aptidão física, né? Conhecido como TAF na área dos concursos. Também tem que ter previsão legal. Eu não posso amanhã fazer um TAF para advogado público e nem posso deixar de fazer o TAF para um policial federal. Eu preciso cumprir todas as exigências em lei e apenas as exigências previstas em lei. Existe discricionariedade para as demais regras? Existem. As demais regras devem ser previstas em um edital que tem um efeito vinculante para as partes, tanto para o Estado como para os candidatos, né, os concursandos, aqueles que se inscrevem no edital. Mas estas regras discricionárias estão sujeitas, como qualquer ato discricionário, à revisão judicial naquilo que elas forem irrazoáveis, naquilo que elas não estiverem devidamente motivadas. É nesse sentido, por exemplo, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece o direito da gestante a ter a remarcação de uma prova física. Por exemplo, no recurso extraordinário 105.8333, o Supremo Tribunal Federal definiu que a gestante em um concurso policial que tinha um teste físico, ela foi surpreendida por aquela situação da gestação, não poderia participar do teste, ela conseguiu o direito à remarcação, ainda que isso não estivesse previsto no edital. Ora, por que isso? É um favorecimento? Não. É como nós falamos no começo. O concurso público, todo o serviço público tem que ser pautado pela concretização dos direitos fundamentais. Senão, ele perde o seu próprio fundamento de legitimidade. E se você faz um concurso que cria uma distinção irrazoável, ilegal, entre homens e mulheres, porque apenas as candidatas do sexo feminino podem ficar gestantes, você está prejudicando o próprio direito à família, o direito à saúde, que são também resguardados constitucionalmente. Por isso, a jurisprudência pátria, principalmente através do Supremo Tribunal Federal, num julgamento repetitivo, ou seja, com efeito vinculante para todos os demais julgamentos sobre a mesma matéria,
definiu que há esse direito da gestante à remarcação. Situação semelhante acontece com aquele cidadão concursando, candidato, que tem uma lesão às vésperas de um teste físico. Há ainda um grande debate em torno dessa questão, se é uma lesão transitória às vésperas do teste, pode ser capaz de fazer a sua remarcação. Alguns defendem em atenção ao direito à saúde que sim, outros defendem em atenção à vinculação ao edital que não. E aqui a gente precisa falar também sobre a questão das cotas em concursos públicos. Existem hoje na esfera federal 2 regimes de cotas para concursos públicos. A cota constitucional das pessoas com deficiência, do artigo 37, e a cota prevista em lei, na Lei 12.990 de 2014, que é a cota racial. Bom, cota constitucional, a gente não tem muito o que discutir. A Constituição prevê um máximo de reserva de 20% das vagas, há decreto federal regulamentando a matéria, há toda uma questão quanto a quais as situações que encartam o conceito de pessoa com deficiência, porém, não há uma discussão, o texto constitucional originário não pode ser reputado inconstitucional. Mas na Lei de Cotas Raciais Federal, houve essa discussão, que foi objeto da ADC número 41, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, como é da sua natureza. A ADC, para quem não sabe, ação direta de constitucionalidade. Essa ação foi da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, foi votada à unanimidade para declarar constitucional essa lei. E eu peço licença para homenagear o ministro Barroso em seu voto, que se mostrou um voto angular e que sintetiza o espírito dessa aula. Os direitos fundamentais devem ser observados em todo o processo do serviço público, pois é a eles que serve o serviço público. Acompanhe comigo. A desequiparação promovida pela política de ação afirmativa está em consonância com o princípio da isonomia. Ela se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional. Em segundo lugar, não há violação aos princípios do concurso público e da eficiência, pois a reserva de vagas não os isenta de aprovação no concurso e, como qualquer outro candidato, deve alcançar a nota necessária. Além disso, a incorporação do fator raça como critério de seleção, ao invés de afastar o princípio da eficiência, contribui para a sua realização em maior extensão, criando uma burocracia representativa, capaz de garantir que os pontos de vista e interesses de toda a população sejam representados no corpo técnico. É aquilo que nós conversamos no começo da aula. O servidor público, ele é uma expressão técnica da sociedade, ele tem que estar vinculado à legitimação democrática do serviço público, mas ele representa, acima de tudo, a concretização dos direitos fundamentais. Sem serviço público não há nenhum direito fundamental, pois não há Estado sem serviço público. Então, a gente precisa ter isso em mente quando nós falamos do concurso público. Ele se presta à concretização das missões do Estado. Continuando aqui a nossa conversa sobre o concurso público. Quais são os principais debates jurisprudenciais hoje sobre a matéria? Primeiro, o direito subjetivo à nomeação, um debate que se alongou por quase 30 anos, que hoje está bastante consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Aqueles aprovados dentro do número de vagas previsto em edital têm direito reconhecido, têm direito subjetivo à nomeação, desafiando até mesmo o mandado de segurança, o que significa na prática. Você faz um concurso para 20 vagas, você é aprovado em 20º lugar. Se aproximando-se o prazo de validade do concurso não houver a sua nomeação, você pode ingressar com mandado de segurança e obter a sua nomeação, é isso que reconheceu o Supremo Tribunal Federal. Outros debates. Você é aprovado fora do número de vagas previstas em edital, mas consegue comprovar que há o interesse público reconhecido na sua nomeação. O que ocorre nesse caso é o seguinte: se você é aprovado, o mesmo concurso de 20 vagas, você é aprovado na 30ª colocação, mas os 10 primeiros colocados não aceitam a nomeação, por qualquer motivo, ou mesmo não entram em efetivo exercício. Então, tem que ser chamados os próximos, porque a administração pública já demonstrou que tem interesse
em nomear aquela quantidade. Outro fator é que, de novo, a gente trazendo esse debate do servidor temporário. Se o candidato consegue demonstrar que o Estado está contratando temporários para cumprir a missão que é prevista legalmente para o seu cargo, para uma atividade continuada, isso pode ser determinado, isso pode ser verificado, no caso concreto, como uma burla ao princípio do concurso público. Então, veja, o administrador não pode deixar de chamar o candidato aprovado em concurso público e ficar fazendo contratações temporárias para a mesma função, muitas vezes sem qualquer forma de seleção. Para evitar isso, é possível a intervenção judicial na matéria. Outro ponto interessante, não é possível a intervenção judicial no gabarito do concurso público. Uma discussão antiga que nós temos no Brasil é se há um erro flagrante no edital do concurso público, na prova do concurso público, Se há um erro flagrante na prova do concurso público, você pode recorrer ao judiciário? O judiciário entende que não, porque aquela questão, por mais que ela possa parecer evidente, por exemplo, se for uma questão de direito que esteja contra literal dispositivo de lei, mas ela está dentro da esfera administrativa, do mérito administrativo, o qual não é sindicável. Aqui a gente vai para uma aula lá de controle externo da administração pública, concurso público como ato administrativo, ele na sua esfera de mérito, de conveniência e oportunidade, ele não pode ser questionado judicialmente. Cabe falar também, caminhando aqui para o nosso encerramento, sobre tutela provisória e nomeação. Você verifica uma dessas situações em que há o direito subjetivo à sua nomeação, ingressa com mandado de segurança e pede a liminar de nomeação. É possível isso? É uma situação extremamente complicada, porque a Lei 9494 de 1997 impede o deferimento de medida liminar, de qualquer espécie de tutela provisória, de tutela antecipada, que gere custo imediato ao erário. Porém, como outra parte da jurisprudência vai lhe dizer que não existe a possibilidade de indenizar pelo período que você foi afastado ilegalmente do cargo, pela não nomeação, boa parte da jurisprudência vai no sentido de que é possível sim o deferimento de tutela de urgência para a nomeação de candidato aprovado em concurso público, dado que há um direito subjetivo, um direito líquido e certo e um ato ilícito da administração. Então vamos agora para o nosso questionário, o nosso quiz preparado aqui com a nossa equipe da TV Justiça para testar se você captou os eixos principais da aula de hoje. Vamos agora para a nossa primeira pergunta. A Lei 8.112 de 90 aplica-se a qual grupo de agentes públicos? Opção A, servidores efetivos e comissionados federais. Opção B, concursados dos três poderes. Opção C, servidores do Poder Executivo da União, dos Estados, municípios e Distrito Federal. Opção D, servidores efetivos federais. E você já sabe a resposta? Bom, para responder essa pergunta, a gente precisa voltar para o que a gente falou no começo, o conceito de agentes públicos e o conceito de servidores públicos. Lembra que o Brasil é uma federação? Como federação, cada ente político, a União, os Estados e municípios e o Distrito Federal, tem autonomia para criar a sua normativa quanto aos seus servidores públicos. Então, isso já descarta todas as opções que valem para toda a União, para todos os entes políticos. As opções precisam ser apenas para os servidores federais. Então, isso descarta a opção B, isso descarta a opção C. Ela se aplica também aos servidores comissionados federais e aos servidores efetivos federais. Ela se aplica a ambos, porque na Lei 8.112 nós temos os deveres de todos os servidores, nós temos os direitos de todos os servidores e ali estão também os servidores comissionados federais, os servidores efetivos e os servidores que ocupam cargos em comissão na União, no Poder Público Federal, e aí sim, seja no Legislativo, seja no Executivo, seja no Judiciário. Você é servidor em um outro estado, no estado do Pará, no estado do Distrito Federal, vai haver uma lei própria no seu estado a esse respeito. A opção correta, portanto, é a opção A. Vamos agora para a próxima pergunta. O concurso público é dispensado, ou seja, não haverá concurso público.
para admissão, ou seja, para o ingresso, para a seleção de empregados das empresas públicas federais, empregados das sociedades de economia mista estaduais, professores universitários estrangeiros, cargos de direção e assessoramento federais. Bom, o que nós falamos mais cedo, você já sabe qual é a resposta? Acompanhe conosco. Mas vamos retomar um pouco da matéria. O que nós falamos mais cedo? O concurso é obrigatório para os cargos efetivos e para os empregados públicos. É esse o texto da Constituição. Porque também a empresa pública, ao admitir pessoal, tem que cumprir com os requisitos da impessoalidade. É por isso que ela realiza concurso público, independente da sua esfera, estadual, municipal, federal ou distrital. Mas os cargos chamados de direção e assessoramento na esfera federal, o DAS, ele é um cargo de confiança e a esses cargos a Constituição permite que sejam escolhidos, sejam selecionados sem um processo de concurso público, porque eles representam uma escolha pessoal e direta da confiança do agente político ao qual eles vão estar vinculados. Porque imagine, você é prefeito eleito e você precisa trabalhar com uma equipe totalmente desconhecida de servidores todos concursados. Você não tem a mínima confiança pessoal com aquelas pessoas que estão ao seu redor. Então, ainda que haja também servidores concursados ali, você tem a opção para os cargos de direção e assessoramento de fazer uma escolha, de sua livre escolha, livre nomeação e livre exoneração de qualquer pessoa do povo que cumpra os requisitos daquele cargo. A opção correta, portanto, resposta D, opção D. Terceira pergunta do nosso quiz de hoje. Qual alternativa traz o conceito de cargo público? Opção A, conjunto de deveres e direitos de quem presta serviço público. Opção B, atribuições e responsabilidades previstas na estrutura da administração pública para um servidor. C, plano de atuação de quem colabora, ainda que eventualmente, com a administração pública. Ou opção D, posição de poder de quem ingressa no serviço público. Bom, como nós conversamos mais cedo, o cargo é um conjunto de atribuições e responsabilidades previsto em lei dentro da estrutura da administração pública. Então, a gente já sabe aqui qual é a resposta correta, mas é importante a gente distinguir das demais para a gente saber o seguinte: nós estamos falando num cargo muito mais da responsabilidade e da atribuição. Com a assunção do cargo público, a chamada investidura no cargo público, o servidor tem um conjunto de atribuições que lhe são próprias. Ele não pode passar essas atribuições a terceiros, dentro ou fora da administração. Ele não pode deixar de cumpri-las. E ele tem muito mais do que direitos, obrigações com o Estado. Então, você não está recebendo um poder, você recebe um poder-dever. Você recebe uma atribuição que deve estar prevista na estrutura da administração. Isso é importante para a gente distinguir, por exemplo, do particular em colaboração. Ele até pode ter um dever, mas ele não está dentro da estrutura da administração pública. Então, é por isso que nós temos como resposta correta a resposta B, a linha B. Voltando agora do nosso quiz, nós esperamos que com a aula de hoje você tenha sido capaz de entender que o serviço público é prestado nos termos da Constituição para o exercício dos direitos dos cidadãos, dos direitos individuais, dos direitos coletivos, dos direitos sociais. O serviço público não pode se prestar para qualquer finalidade que não seja a consecução dos objetivos públicos que estão encartados na lei e na Constituição. Você tem que ter compreendido também que o servidor público é uma espécie do conceito agente público. O agente público engloba desde o agente político, que é aquele que expressa a vontade superior da gestão, seja ele eleito, seja ele nomeado, e aqui são prefeitos, secretários municipais, governadores, secretários de Estado, o presidente da República, os seus ministros, os parlamentares nas 3 esferas e os chefes dos tribunais, os presidentes de tribunais. Espero que você tenha compreendido a existência de um debate sobre o conceito de agente político, se ele engloba também aqueles servidores que atuam com elevada independência funcional diretamente em uma função prevista constitucionalmente, como juízes, promotores, advogados públicos também,
e que tem encartado que dentro desses conceitos, em paralelo do agente político, existe o servidor público, o militar e o particular em colaboração. O particular em colaboração, ele pode ser um delegatário, por exemplo, o titular de um cartório, ele não é servidor público, ele colabora com o Estado, ele recebe uma delegação do Estado, e que existem os militares, que têm um regimento próprio, que nós não vamos entrar nessa aula, existem os servidores públicos. E dentro dos servidores nós temos empregados públicos, servidores estatutários e servidores temporários. Os servidores estatutários são aqueles que ocupam cargos, e aqui é importante a gente descolar a noção de cargo, da noção de função e da noção de emprego público. É importante nós termos esse conceito porque o cargo é um vínculo estatutário, é um vínculo legal. Quando você assume um cargo público, nós vamos falar na próxima aula da noção de investidura, você não estabelece um acordo com o Estado, você aceita no seu termo de posse todas as atribuições do seu cargo que já estão previstas em lei, diferente de um empregado público, que vai ter um contrato de trabalho regido pela consolidação das leis trabalhistas. Você tem que ter compreendido também que a Constituição exige o concurso público para o ingresso nos cargos e empregos públicos, ressalvados os cargos e funções de confiança, que o concurso público tem que ser regido pelo princípio da impessoalidade, que o concurso público não pode trazer requisitos que não estejam previstos em lei e que ele tem que buscar atender também à escolha dos mais aptos. Mas que essa escolha dos mais aptos tem que entender que nós estamos em um país diverso, tem que respeitar os direitos individuais dos candidatos, tem que respeitar a diversidade racial, tem que respeitar as pessoas com deficiência e tem que buscar formar uma burocracia que seja representativa da realidade do nosso país. E dentro dessa linha, nós já vamos dar uma breve síntese do que seria a próxima aula. Na próxima aula vamos falar então de quando ingressa propriamente o servidor público. E nós também vamos ingressar na Lei 8.112. Para falar do ingresso do servidor público, nós vamos falar da noção de investidura, vamos falar do conceito de posse, do conceito de exercício. Você que pensa em passar em um concurso público, que espera ser aprovado em um concurso público, quando que você efetivamente se torna um servidor? Vamos falar da abertura de cargos públicos, vamos falar do conceito de vacância, de quando esses cargos ficam à disposição para serem ocupados. Vamos falar dos seus principais direitos como servidor e da sua mobilidade dentro do serviço público. Porque, veja, o seu direito é também o direito de que o servidor público não dependa da sua chefia imediata para exercer os direitos fundamentais. Então, não se trata de privilégios, se trata de direitos constitucionalmente previstos. Com isso, nós vamos começar a abarcar a Lei 8.112. Na aula seguinte, vamos falar da remuneração do servidor público, um tema bastante necessário, que foi muito revisto ao longo da nossa história constitucional. Vamos falar também das licenças e movimentações do servidor. E na última aula nós vamos falar sobre a famosa estabilidade, quais são os requisitos para o servidor alcançá-la e quais são os momentos em que o servidor pode vir a perder essa estabilidade e vir a perder o cargo. Então, dentro dessa linha, do que nós já vamos falar nas próximas aulas, já fique com o conceito de investidura. A investidura é o momento em que você recebe as atribuições do cargo público. Pense o seguinte, se você é um empregado particular, você é um advogado particular, você é investido nos poderes de representar o seu cliente ao receber a procuração. O cliente assina a procuração e lhe outorga poderes e a partir daquele momento você pode dizer, eu sou o advogado da pessoa X. Mas a partir de que momento um servidor público pode se dizer servidor? Nós demos o exemplo no começo do agente público, do agente de trânsito, que vai e passa uma multa em alguém na rua. O que lhe dá este poder é justamente a investidura. A investidura ocorre no momento da posse do servidor. A investidura é o momento em que ele é encarnado em servidor público. Ele pode ter um uniforme ou não, isso não importa, mas ele é encarnado no serviço público no momento da investidura. Aquele é o momento em que ele passa a ter obrigações com o poder público
e ele passa a ter direitos diante do poder público como servidor. Quando é que isso ocorre? Ocorre na sua posse. Então, se você é aprovado em um concurso público, sai a sua seleção no Diário Oficial, você já é servidor? Não. Quando você é nomeado, sai designar Fábio Monteiro Lima para exercer o cargo X, você já é servidor? Não. Você passa a ser servidor no momento em que você toma posse, assina o termo de posse e passa a ser investido na incumbência de ser servidor público. Então, a investidura é o momento em que você se torna servidor público, é o momento em que você passa a ter o conjunto de atribuições, responsabilidades com o serviço público. Mas será que você já tem todos os direitos? Será que você já é remunerado? Será que você já tem direito a férias? Será que você já tem direito à sua remuneração? Como se denomina a sua remuneração? Como são preparados esses direitos? Como você pode requerê-los? É sobre esse tipo de assunto que nós vamos tratar na próxima aula. E como servidor, depois que você assume um cargo, você fica aquele cargo é vinculado a uma cidade, é vinculado a um momento, é vinculado a um determinado local, ou aquele cargo pode ser movimentado, você pode ir para outro órgão, para outra cidade, para outro estado. Em que circunstâncias o estado pode livremente dispor da sua localização? Como que isso ocorre? Quais direitos você tem em cada movimentação como essa? Esse é mais um dos assuntos que vamos tratar na aula 2 do nosso curso de Direito do Servidor Público. E até mais! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.